É o dia que nós temos que ficar muito ligados. Ligado porque o culto que o inimigo menos gosta é culto de libertação. Ele gosta de culto light. Porque no culto light você entra, ele sobe no culto, até abraça as pessoas, fica contigo e sai. Mas a igreja que tem culto de libertação, quando dá uma glória a Deus, catuca ele, fogo. E a palavra de Deus diz, lá em Atos 19, a partir do versículo 11, que fala sobre a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele prega em Efésios, que diz, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lençóis e aventais eram levados ao seu corpo, aos enfermos e a enfermidade o deixavam. O espírito maligno saía. E alguns exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre o que estava um processo de espírito maligno, dizendo, desconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, um dos principais sacerdotes. E respondeu, porém, o espírito maligno, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se dois e prevaleceu contra eles, de modo que nos feriram e fugiram daquela casa. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando você não está preparado e você botar a mão em alguém para expulsar, o espírito maligno sai daquela pessoa e vai para você. Na hora. Na hora. Então o que eu quero dizer? Deus dá autoridade a todos nós, em nome de Jesus, para expulsar. A todos nós. Mas uma coisa eu digo, tem que haver uma preparação antes espiritual dada por Deus. Porque aquele que brinca de expulsar, culto de libertação é beleza. Mas nós temos que nos preparar. Porque você faz aqui, Satanás é sujo. Satanás não brinca não, ele é ruim. Uma vez ele quis tirar a minha vida, há muito tempo. Eu não era ainda nem pastor, Deus estava começando no meu processo espiritual. E ele chegou na minha casa para tirar a minha vida, para lutar comigo. E ali eu digo, não, eu não quero essa experiência para ninguém. Nunca. Porque é uma experiência, irmão, tenebrosa, uma coisa sobrenatural. Eu estava na minha casa sozinha, porque todo dia eu estou mandando tocar isso aqui. E de repente, eu só me lembro que eu botei a mão na minha vida e falei assim, Senhor, me ajuda. E ali no sofá mesmo eu apaguei. Mas apaguei e entrei no reino espiritual. E Satanás entrou, ele começou a guerrear comigo. Eu digo uma coisa para vocês, ele é muito forte. Ele não tem poder, mas não brinca com ele. Porque ele é muito forte. E ele não tem pena de ninguém. Ele passa com um trator. E ali naquela guerra espiritual muito grande, e eu guerreando, quando eu vi que eu não ia aguentar mais, que ele ia arrancar meu coração, eu ia infartar, eu ia morrer de infarto. Acho que até às vezes as pessoas morrem, infartou que nada, Satanás tirou a vida da pessoa. E ali quando eu vi que eu não aguentava mais na luta, quando eu ia desfalecendo, o anjo do Senhor veio e me levantou assim, ele saiu pela parede e foi embora. Foi na hora que minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, está passando mal? Eu fiquei 3 horas desacordado. Você sabia que o tempo espiritual é diferente do tempo normal? Totalmente diferente. Você para no tempo, você não vive. Então, quero dizer que ele queria te me tirar, porque ele sabia que depois que Deus me ungisse, ele ia ser meu inimigo número 1. Então, mas não é meu, é de Jesus, porque você não tem poder de fazer nada. Nós somos pó e cinza. Se Jesus não usa a gente, nós não temos poder de nada. Nós somos pó e cinza. O homem que diz eu sou, ele tem que arrancar o sou e apagar. Quem é Jesus. Você não pode fazer nada se Deus não te dá autoridade. Mas pela autoridade de Deus, em nome de Jesus, cada um de nós que estamos aqui dentro hoje, Deus vai ungir cada um de nós. Ele vai dar essa autoridade para cada um de vocês aqui dentro. Todo mundo que entrar por esta porta tem que ser revestido do poder de Deus. E aonde Satanás não vai ter poder de tocar na vida de vocês. Nem na vida de vocês, nem na vida da tua parentela. Porque através de você, hoje, nesta noite, você está pedindo por aquela vida que está lá. Para Deus guardar. Porque quem guarda é o Senhor. Se Deus não nos guardar, não tem quem possa nos guardar. O homem não tem poder de fazer nada por você. Só quem faz é Jesus. E eu digo uma coisa a mais. Sofremos perseguições, sofremos, é bíblico isso. São perseguições, aflições, doenças. Quem disse que a vida do crente é só maravilha?
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Jesus vai passar contigo. Ele está no barco da nossa vida. E quando você está passando por problemas, é que Deus está trabalhando na tua vida espiritual. E Ele prova cada um de nós de uma forma. É diferente a aprovação tua. Cada um aqui tem uma aprovação diferente. Todos nós temos problema, até eu. Quem me olha assim, também tem uma luta igual a de vocês. E Deus não vai ser pensando na luta que Ele bota para vocês, bota para mim também. Não existe diferença não. O pastor que falar que ele não tem problema nenhum, ele está sendo hipócrita. Porque todos nós só tem uma diferença. Que nós passamos com Jesus. Ele está no controle de tudo da tua vida. Então nós temos que aprender. Ontem eu estava dizendo aqui na igreja, não chore. Ninguém chora. Sabe por quê? Quando está chorando, está sofrendo, está deixando de viver. Nós temos que nos preocupar todo dia. A palavra de Deus diz que nós temos que viver todos os dias como fosse o último dia da nossa vida. E nós estamos tão preocupados com dívida, com marido, com filho, com isso, com aquilo, com os problemas que vêm, e esquecemos de se preocupar na nossa salvação. Porque hoje você está aqui, amanhã poderá não mais chegar. Está preparado para subir? Então todos os dias nós temos que preocupar primeiramente de estar certinho com Deus, dobrar nosso joelho, fazer uma reflexão do que nós fizemos, que se eu partir hoje, eu quero receber uma coroa. Então, nós não podemos perder nosso galardão, de jeito nenhum. Então, a preocupação nossa maior é pregar salvação. E de pregar o evangelho a todas as criaturas. Começa a evangelizar o teu vizinho, evangeliza aquele que é espírita, mesmo que ele não goste, fala para ele, Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida, você lhe divide mais semelhança dele. Aquele que tiver o nome escrito no livro da vida não vai herdar o reino do céu. Comece a evangelizar as pessoas, irmão. A vida do cristão não é só mostrar carro, prosperidade, aí vai para a televisão, pode. É que eu estava assim, vim para cá, ganhei casa. O que adianta adquirir tesouro na terra? Você quando morrer não vai levar nada? Você tem que ter a tua salvação. O mais importante de vocês estarem aqui, antes de receber qualquer coisa, é ter a salvação em Jesus. Porque Jesus está voltando. E o crente está ficando apertado. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, até os escolhidos serão enganados. Então nós temos que ter visão espiritual, para que ninguém vos engane. Porque, com glória a Deus, então, quem tem ouvido ungido, conhece. Então, quem não tem ouvido é o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa conduzir cada um de nós. Vem, irmão Wilson, eu estou com a oportunidade.